Oi, Antônio aqui, e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto bem relevante. E não é sobre essa espinha gigantesca que tá aqui na minha testa, é sobre MCP. Sim, é um assunto que tá bem relevante aí, né? Tá todo mundo falando sobre isso, agora já baixou um pouco o hype, então eu esperei o hype baixar um pouco para falar sobre isso, justamente porque eu sabia que iria dar uma sofisticada e deu. Felizmente, agora no N8N a gente tem o nosso próprio nó do MCP, e eu vou ensinar você como utilizar esse MCP ao seu favor. Também eu vou te explicar exatamente como que você pode usar ele direto no seu desktop, utilizando o aplicativo oficial da Atropic, do Cloud, para você conseguir fazer as suas tarefas direto pelo Cloud ali no seu computador. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou falar aqui, vou dar um exemplo, né, do que é esse tal desse MCP. O MCP, ele é uma sigla para Model Context Protocol, um protocolo de contexto para modelos de larga escala, né? Language Model, LLMs, ou seja, qualquer tipo de IA aí que usa conversação, né? Ele foi criado pela Tropic em 2014, tá? Eu vou deixar o paper aí embaixo no link do Notion. Vai ter várias informações úteis nesse link. Vai ter o link do paper, vai ter link para você cadastrar ali e baixar o Cloud no seu computador. Vai ter os códigos aqui que eu vou usar aqui nessa aula para você conseguir copiar e colar. E também vai ter um link para você acessar o Enxame de Agentes, que é o meu curso. Se você quer aprender sobre agentes de IA, quer entender como funciona esse negócio, quer entrar nesse mercado e aprender de verdade, sem encheção de linguiça, o meu curso ele é perfeito para você. A gente tem mais de 50 aulas ali, objetivas direto ao ponto, e a gente tem uma comunidade super ativa no WhatsApp, no Discord, que o pessoal tá todo santo dia falando sobre IA, trazendo projetos, trazendo fluxos, e a gente também faz uma call semanal, todas as semanas, na terça-feira, para conversar e compartilhar projetos. Então, vamos lá. O MCP, ele basicamente ele é uma abstração. Como você está vendo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo do Google Agenda aqui. Antigamente, né, até, sei lá, 2 semanas atrás, quando a gente utilizava o modelo padrão, a gente precisava utilizar dessa maneira. A gente criava um agente, esse agente a gente colocava cada tool para cada coisa. Então a gente colocava uma tool para criar evento, uma tool para deletar evento, uma tool para buscar evento, uma tool para fazer o update no evento, né? Usava várias tools e isso fazia com que o agente acabasse alucinando algumas vezes. Geralmente, eu sempre ensino que o ideal do agente é ter uma função e no máximo 3, para que ele alucine pouco ou nada. E mesmo assim a gente tem que fazer algumas engenharias de prompt para que ele consiga ser bem assertivo. A questão aqui com o MCP, a gente consegue diminuir muito essa questão da alucinação, porque a gente consegue fazer uma centralização das ferramentas. O MCP, ele acaba utilizando um protocolo onde ele vai salvar todas as partes importantes ali, todas as ferramentas num node específico, e esse node ele vai trazer ali para o agente o que ele precisa fazer baseado na informação que a gente deu no prompt. Então, aqui é um exemplo bem cru, tá? Bem simples. Então, antigamente era assim e agora é assim. Então, eu criei aqui um server MCP, tá? Eu tô fazendo alguns testes ainda, eu não terminei, eu tô fazendo isso justamente para a comunidade, que o pessoal quer saber bastante o que é MCP, e eu achei que era relevante fazer isso, mas não tá 100% pronto. E claro, você pode ter acesso a esse fluxo clicando ali no link do Notion ou entrando no curso Enxame de Agentes, onde você vai ter um monte de outros templates e fluxos para você utilizar, tá? Então aqui no MCP eu vou explicar exatamente como é que ele funciona, tá? Basicamente, você não precisa ter ali nenhum aplicativo da Tropic no seu computador, nem nada assim para isso aqui funcionar. Você não precisa ter o cloud no seu computador. Você pode usar direto no N8N. Antes, a gente tinha que instalar esse negócio no nosso servidor. Agora é direto no N8N. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui, só vou mostrar qual que é a versão do N8N que eu estou usando, tá? Que a partir dessa versão, a gente tem essa possibilidade de ter o MCP, que é a versão 1.88, tá? A partir dessa versão para frente, todas vão ter aí o node do MCP, tá? Então, como que ele funciona? Aqui no MCP, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia quando a gente acessava lá o agente de IA, né? A gente vai criar as ferramentas e vai colocá-las aqui. Então, a gente pode ver que o MCP, eu dei um nome para ele que é N8N MCP Calendar, tá? E eu tenho aqui um webhook, como se fosse do MCP. Então, você vai pegar esse webhook de produção, você vai copiar ele e você vai jogar aqui dentro do agente. É basicamente isso, é super simples. Então eu tenho aqui o MCP de agenda, ó, eu já fiz alguns testes, até ele deu um errinho aqui, vou fechar aqui.
pra gente experimentar de novo. Esse agente é um agente bem simples, tá? Se você não sabe como é que faz esse agente, basicamente você vem aqui, bota AI Agent, tá aqui ó, AI Agent, tá? Você vai acessar o AI Agent aqui, e aqui você vai colocar um modelo que você quiser, tá? Geralmente eu uso esse OpenRouter aqui, porque ele tem uma dezena, se não centenas de modelos que a gente pode utilizar e escolher aqui. Então, minha experiência, testei isso durante umas 20, 30 requisições, tá? Eu consegui fazer com o Cloud 3.7, tá? Ele conseguiu puxar as ferramentas e com o Gemini 2.5. Tá? Ele é perfeito para puxar ferramentas. Ele ficou muito melhor. Do 2.0 para o 2.5 ele melhorou muito. Então eu recomendo você usar o que eu estou usando, que é o Gemini 2.5, porque ele também é grátis, tá? Pelo menos até o momento desse vídeo. E uma coisa, antes de eu continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário aí embaixo, tá? Então, aqui a gente tem uma dezena de LLMs que você pode escolher aqui para você utilizar, tá? Então, fica à vontade, experimenta, testa. Tem um aluno ali da comunidade que falou que o Gwen tá muito bom para escrever textos, então é muito bom experimentando outros modelos, tá? A OpenRouter deixa você fazer isso. Para você criar uma conta no OpenRouter é bem facinho, tá? Você vai lá e cria uma conta e gera um token bem parecido com a OpenAI. Então, voltando aqui, tá? Eu acabei me dispersando um pouco. A gente vai colocar o modelo aqui, exatamente como eu coloquei aqui. Então, você vem aqui, clica, coloca o modelo. A memória não precisa e as ferramentas você vai colocar aqui o MCP. MCP Client Tool. Você vai selecionar o MCP e você simplesmente vai colar aqui o webhook da informação que você quer. Eu gosto de renomear esse MCP para o nome que está aqui, ó. Então, como eu coloquei lá N8N MCP Calendar, eu copio esse nome e colo aqui, tá? Não vou fazer isso porque eu já tenho no acima. Então, eu posso fazer dessa maneira ou eu posso colocar simplesmente agenda ou e-mail, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Pronto, a gente já tem o MCP funcionando. Aí você fala, pô, mas Antônio, mas muito complexo, não entendi direito como é que funciona. Calma, vou te explicar mais detalhadamente. Aqui a gente consegue fazer requisições tanto para ele buscar informações na agenda, quanto criar tarefas na agenda, quanto editar tarefas na agenda. E aqui ele consegue enviar e-mails, ler e-mails e tudo mais, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso server para você entender como é que funciona. Então, Antônio, como é que eu crio esse MCP Calendar Server? Você vem aqui e coloca MCP. E aqui vai ter, ó, MCP Server Trigger, tá? Você vai selecionar ele e aqui você simplesmente precisa copiar essa production URL para colar lá no nodezinho do seu agente. Então é simplesmente copiar isso aqui e colar. E aqui no path você pode colocar um nome do que é esse MCP. Então você pode dizer que esse aqui é, por exemplo, Evolution API. Vou usar um traço Evolution API. Então ele vai ser o MCP da Evolution API. Perfeito? Aí você só copia isso aqui e cola lá que vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então eu vou apagar aqui. Como eu mencionei antes, isso aqui é exatamente igual como a gente fazia com os tools aqui deste exemplo, colocando todas as tools. A diferença é que a gente vai colocar no MCP e isso vai causar uma abstração a mais, ou seja, ao invés da gente ter tipo mais um degrau, a gente tem um degrau a menos, porque depois que a gente fizer isso aqui uma vez, a gente pode simplesmente replicar dezenas de vezes. Aqui as credenciais são bem simples, tá? Eu criei um promptzinho, né, explicando como que ele usa essa ferramenta. Então tá aqui, ó. Ele cria um novo evento, tá? No start, no end. Aí ele explica exatamente aqui, cara, eu criei isso aqui com a ajuda do próprio Cloud, tá? Então você pode pegar isso aqui, experimentar, você pode ficar à vontade para alterar como você quiser esse prompt, tá? E aqui eu coloquei minhas credenciais, né? Eu loguei com as credenciais do Google aqui, muito simples. E aqui eu coloquei minhas credenciais. Ah, Antônio, como é que eu coloco as credenciais do Google? Se você não sabe fazer isso, veja a minha aula sobre credenciais do Google. Lá você vai entender como é que a gente conecta na Google API e como é que a gente faz para logar com as credenciais no N8N, tá bom? Então aqui você vai colocar o e-mail, né, que você vai utilizar, que eu tenho uma lista de e-mails, né? No caso, eu vou usar esse aqui, que é o meu e-mail padrão. E é basicamente isso, eu faço isso para todas as ferramentas, tá? Eu posso mudar o que cada uma faz aqui mesmo, então tá aqui, ó, create, daí aqui vai ter delete, get, manage, a gente vai colocar todas, tá? As ferramentas para que ele possa ter essa possibilidade. E no e-mail é a mesma coisa, então aqui eu logo as credenciais e eu crio um textinho aqui, né, que é o nosso prompt para auxiliar o agente depois. E aí ele vai puxar as informações e vai funcionar. Então, vamos voltar aqui pro agente, tá?
Antes, novamente, voltando, antes a gente tinha 1 milhão de ferramentas, agora a gente tem só uma. O que faz com que a gente consiga ter multi-agentes, porque o agente alucina menos. Olha, eu ainda vou experimentar isso mais a fundo, colocar mais ferramentas, colocar ferramenta de CRM, colocar ferramenta de disparo de mensagem no WhatsApp. Então eu vou ir trabalhando mais para ver o quanto ele consegue expandir nesse negócio de multi-agente, um agente que faz tudo. Porque antes a gente não conseguia fazer isso. Mas agora eu testei com e-mail e agenda e ele está acertando 100% das vezes. Tá incrível isso aqui. Então, eu posso vir aqui abrir um chat, né? Vou resetar o chat aqui pra gente pedir para ele fazer uma coisa pra gente. Então eu vou criar um evento aqui para você efetivamente ver como isso funciona. Então, crie um evento na minha agenda com o nome criar upar vídeo MCP no YouTube. Hoje às 21 horas até às 22 horas. Vamos dar um enter, vamos ver se ele cria. Então, olha, puxou a ferramenta e o evento Upar o Vídeo MCP no YouTube foi criado hoje das 21 às 22. Vamos ver se deu certo. Upar o Vídeo MCP no YouTube. Legal, então você pode ver que foi bem simples. E se você olhar aqui o prompt, né? Olha como é simples o prompt. Use essa ferramenta para criar evento sempre. Coloque um título do evento. Caso o usuário não diga o nome, solicite um. Só isso. Simples, prático, rápido. O resto aqui é simplesmente a própria IA que define, então muito top. Agora, vamos pedir para ele fazer uma outra coisa. Vamos pedir para ele enviar um e-mail. Envie um e-mail para alf.visuais com o título: se inscreva no canal. No corpo do e-mail, envie. Deixa seu like por esse conhecimento. Vamos ver se ele vai mandar um e-mail. E-mail enviado sucesso. Vamos ver se eu recebi o e-mail. Recebi o e-mail aqui, ó. Pode ver, ó. Inscreva no canal, deixe seu like por esse conhecimento. Esse e-mail foi enviado automaticamente com o N8N. Perfeito, maravilhoso. Então, você pode ver que é super simples, super prático de usar, super fácil, é mais fácil até do que usar a própria ferramenta. E agora eu vou te dar um bônus, olha só que legal. Se você tiver aqui o cloud instalado no seu computador, você pode colocar o MCP direto no cloud para ele acessar. Agora, a gente tem no próprio cloud aqui, ó, conectar aplicativos. E você pode vincular aqui o seu Google Drive, Google Calendar, Gmail, etc. Então, você não precisa disso necessariamente, mas você pode ligar com outras coisas que você não tem. Por exemplo, Evolution API, você quer mandar mensagens de WhatsApp direto aqui pelo seu computador sem entrar no WhatsApp, por exemplo, você pode fazer isso. Então, como é que a gente faz isso efetivamente? Você vem aqui no cloud, ó, nesses 3 pontinhos. Se você não tem o cloud baixado, é só entrar no site que está aí dentro do arquivo do Notion e baixar, tá? Vai ter o link ali tanto para Windows quanto para Mac. Depois que você instalar, você vai vir aqui, ó, em arquivo, tá? Você vai vir aqui em configurações. E aqui em configurações você vai vir em desenvolvedor. E aqui você vai em editar configuração. Aqui dentro você vai entrar nesse Cloud Desktop Config JSON, tá? E aqui a gente vai ter esse código. No caso, o seu vai estar vazio. O que acontece, tá? Aqui eu tenho o MCP para utilizar o meu N8N. Então, olha só, MCP Servers, N8N, MCP Calendar. Aqui, comando npx, isso aqui não é relevante, tá? Essas coisas aqui não são relevantes. O que é relevante é o título, que é um nome lá, que pode ser qualquer nome que você quiser. Eu coloco o mesmo nome que está aqui, então, para você entender o que é isso, eu vou te mostrar para que faça sentido para você. Então, aqui, ó, Google Calendar MCP Server. Se você olhar aqui, o nome é esse aqui, ó, N8N MCP Calendário. Eu copiei isso aqui, tá? E eu colei aqui, tá? Vem aqui, colei aqui, ó. Beleza? E aqui, nesse webhook aqui, é basicamente o mesmo webhook que tá aqui, ó. Production URL. Então, eu copiei aqui, colei aqui, ó. Vim aqui e colei aqui, tá? Colei aqui, Ctrl V. Pronto, colei. Beleza? Olha só, isso aqui eu vou deixar ali para você copiar e colar lá no seu.
E se você precisar, por exemplo, eu quero colocar mais ferramentas, Antônio, como é que eu faço para colocar mais ferramentas aqui? Eu não sei código, eu não sei nada. Cara, não tem problema. Tu vai copiar isso aqui e tu vai simplesmente falar pro Cloud isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vou até te mostrar aqui. Então, olha só, o que acontece? Eu tirei um print aqui, ó, não foi possível carregar as informações porque tinha dado erro. Aí eu pedi para ele arrumar o MCP, então eu colei aqui, ó, tá vendo? O MCP e eu mandei ele corrigir o erro, porque eu tinha feito errado. E aí ele simplesmente pegou e gerou aquele JSON ali que vocês estão vendo para mim. Então, eu posso até deixar esse link aqui para você ver o que eu fiz, tá? Mas basicamente o que você vai precisar é isso aqui, ó, tá? É esse código aqui, ó. Eu vou copiar e vou colar lá para você. Esse código de cima, você vai alterar ele como você quiser. Você altera aqui essa parte e altera esse aqui, né? Que é o nome dele, tá? Então, pode falar assim, pô, Antônio, mas tá, por que isso é relevante? É relevante porque agora a gente começa a ter um assistente pessoal utilizando o IA dentro do desktop. Agora, só funciona no desktop, né? E no N8N, etc. Mas logo isso aqui vai funcionar no próprio celular, no aplicativo da Anthropic, do Cloud. Então, é bem interessante saber isso aqui. E vamos fazer um teste aqui. Eu só vou salvar isso aqui, tá? E vou mostrar para você aqui como é que ele funciona. Para que apareça isso aqui, tá? Para você, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reiniciar aqui o seu Cloud. Então você fecha ele aqui, ó. Você bota aqui sair, ó. Você vai achar ele na sua barra do seu menuzinho aqui do Windows ou no Mac, você consegue botar sair e você vai conectar de novo que ele vai atualizar. E aí, se você fez tudo certo, vai aparecer isso aqui. Senão vai dar aquele erro ali que você vai ver no exemplo, tá? Então, eu vou pedir para ele verificar o que eu tenho na agenda hoje. Verifique o que eu tenho hoje na minha agenda. Então, ele vai verificar, ele vai pedir se ele pode, né? Ó, ele vai usar exatamente o código. Então, eu permiti para esse chat, né? Então, vou permitir, ele vai pesquisar e vai me dizer, ó, hoje, quarta-feira, você tem o seguinte compromisso. Barbeiro, né? Eu tinha. E eu tenho uma call com a comunidade, né? Então, olha só, ele verificou aqui, ele me disse que eu tinha um barbeiro, realmente eu tinha. E eu tinha também 2 eventos, só que no dia de ontem, né, ele pegou aqui, mas ele não pegou o evento que eu adicionei. Existe algum evento para hoje às 21 horas? Vamos ver, né, porque ele incluiu esse negócio, mas pode ser que ele não tenha, né, achado o evento. Vamos ver se ele vai encontrar, né, então... eu tenho o evento, ó, ele mostrou o evento. Pelo jeito deu algum problema aqui, mas enfim, queria mostrar para vocês as possibilidades que a gente começou a ter. Então, MCP é viável agora utilizar no N8N, muito fácil de fazer o setup, muito fácil de utilizar. Então, basicamente é isso. Se você quiser aprender mais sobre IA, mais sobre esse mundo, entender realmente como que funciona a IA, como fazer agentes de IA, como criar soluções com IA, clica aí no link abaixo, entra no curso Enxame de Agentes, que a gente tem uma comunidade muito legal lá, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Muito obrigado aí pela sua atenção e, claro, mais uma vez, tem o link aí do Notion embaixo com todas essas coisas para você poder acessar, copiar e colar aí, tá? Para você experimentar. Um abraço e boas automações. Blood stain hurricane, leave me alone, let me